Oi, bem-vindos. Este ano um pouquinho diferente, o nosso Maio Roxo, devido à pandemia. Infelizmente, teremos que nos encontrar somente pelo computador, pelo celular, pelas redes sociais, porque somos parte do grupo de risco do coronavírus. Meu nome é Tácita, eu sou cirurgiã dentista, formada pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Comecei a trabalhar com pacientes especiais já na faculdade, fiz o curso da Associação Brasileira de Odontologia de Protocolo de Atendimento de Pacientes Especiais. Comecei a trabalhar com especificamente pacientes com necessidades especiais em 2009. Muita gente acha que os pacientes com necessidades especiais são pessoas apenas englobam as pessoas com deficiência intelectual ou deficiência física. E não é isso, são todos os pacientes que precisam de um cuidado mais específico e mais especializado, porque tem condições sistêmicas que alteram a função, alteram a qualidade de saliva, apresentam lesões, tem a sua manifestação no aparelho do sistema estomatognático, na língua, nos dentes, na bochecha, no céu da boca. Então, eu comecei a trabalhar com os pacientes transplantados, cardiopatas, com doenças autoimunes, pacientes oncológicos, e por ironia do destino, acabei me tornando também uma paciente com necessidade especial, graças à espondiloartrite, à colite e todas as outras doenças, porque infelizmente é uma tendência das doenças autoimunes e elas andam em bando, elas nunca vêm sozinhas. E eu fui convidada esse ano pela DI Brasil para conversar com vocês um pouquinho nesse Maio Roxo, que é o mês de conscientização das doenças inflamatórias intestinais, também das espondiloartrites e da artrite reumatoide, para falar com vocês sobre as manifestações bucais na doença inflamatória intestinal. Então, assim, quem já tem a doença inflamatória intestinal há muito tempo sabe que a boca tem tudo a ver com o que acontece no intestino. Primeiro que assim, a doença de Crohn, ela costuma, mais do que a retocolite ulcerativa, ter manifestações bucais. Ela pode atingir da boca ao ânus qualquer porção do trato gastrointestinal. A retocolite ulcerativa, geralmente, ela se limita ali, reto ânus, cólon do intestino, mas não necessariamente a retocolite ulcerativa não vai ter manifestação bucal. Pode ser que ela tenha o que eles chamam de manifestação extraintestinal. Quais são as manifestações mais comuns? Principalmente no Crohn, as aftas e o edema. Como edema, a gengiva incha bastante, sangra, parece uma gengivite, mas com a diferença que o paciente escova bem os dentes, usa fio dental, não tem a má higiene associada, não tem nenhuma condição que justifique esse sangramento gengival e pode acontecer que seja apenas uma manifestação da doença inflamatória intestinal. Claro que aí o dentista que vai te acompanhar vai fazer uma investigação para avaliar anemia, para avaliar alteração hematológica, para avaliar o seu hemograma e te encaminhar para o médico para que seja feito o tratamento conjunto. É um tratamento feito entre o médico e o dentista. Teve dois relatos de caso no ano passado, na Itália, de criança, um é um menino de 8 anos, outro uma menina de 9, que tiveram manifestação, como primeira manifestação da doença de Crohn, nenhum outro sintoma, o edema gengival. As aftas são mais comuns na doença de Crohn, mas elas podem aparecer na retocolite ulcerativa também, como um efeito colateral de medicação ou uma doença autoimune ou uma alteração dos efeitos colaterais
ou uma doença causada por deficiência nutricional. A deficiência nutricional geralmente vem quando o nosso Crohn, nossa retocolite ulcerativa está ativa. A gente vai ter muitos episódios de diarreia, não vai conseguir se alimentar direito, porque a gente sabe que quando se alimenta sente muita dor, acaba por própria proteção não se alimentando como deveria. E mesmo assim, se alimenta, a absorção está prejudicada. Então, uma deficiência de vitamina C pode dar sangramento, pode aparecer aftas. Uma deficiência de B12 vai dar ardência na mucosa, na língua, vai aparecer algumas aftas, geralmente não aparece afta, vai aparecer mais ardência, afta, vitamina C, vitamina D, principalmente, que é uma deficiência bem comum hoje em dia. Apesar de ainda a gente encontrar deficiência de vitamina C, a de vitamina D é muito comum, porque além das pessoas ficarem o dia inteiro trabalhando no lugar fechado e não tomarem sol, geralmente as pessoas não procuram fazer exame e suplementar. A gente que vive no médico acaba fazendo exame com mais frequência e o médico consegue trabalhar, principalmente porque a gente faz o acompanhamento com nutricionista, com nutrólogo, e a gente consegue dar uma controlada na deficiência vitamínica. A vitamina D também ajuda na aceleração da doença periodontal, na perda óssea. E como efeito colateral de algumas medicações, a gente tem azatioprina e metotrexato como principais, porque além de eles serem imunossupressores, além deles diminuírem a condição de saliva, eles predispõem, por conta desses dois motivos, baixar a imunidade e diminuir saliva, a mucosite, que é a inflamação geral da mucosa, são várias aftas, e aí a gente precisa do dentista para fazer o diagnóstico diferencial. Não adianta fotografar, colocar em grupo, a vizinha, a tia, fulana, o vendedor da farmácia falou que esse bochecho funciona. Funciona para casos específicos, então você tem que saber quando é uma mucosite, quando é uma infecção oportunista, que a imunidade baixou muito. Aí eu vou ter um sapinho, que é a candidíase oral, vou ter uma gengiva-estomatite herpética, que é mais comum nas crianças com doença de Crohn, aliás, em qualquer criança pequena, menor de 3 anos, mas com doença de Crohn acontece bastante, mas também nos adultos, é bem mais raro, mas ainda acontece. Nos adultos, geralmente, é infecção fúngica. E aí, para mucosite, geralmente a gente associa várias coisas, dependendo do quadro, se tiver candidíase associada, se for só mucosite da mucosa, de língua, bochecha, céu da boca, tá todo machucado, a gente vai pôr um anestésico, vai colocar alguma coisa para dar uma diminuída nessa acidez da boca, para dar uma alcalinizada, para dar uma acalmada. Então, você pode fazer bochecho não escovar, tá? Bochecho de bicarbonato com água, também para essa ardência na língua, bochecho com aqueles remédios líquidos antiácidos, e tudo isso vai ajudar a aliviar. Mas a avaliação do dentista, para que você saiba a diferença de um e outro, é muito importante. Porque às vezes você vai ficar 20 dias tomando nistatina e nem é uma candidíase. Então você perdeu dinheiro, perdeu tempo e é simplesmente uma manifestação da sua doença, é uma outra coisa e não teve uma avaliação, um acompanhamento. Você pode procurar tanto um dentista clínico geral, quanto um que trabalhe com pacientes com necessidades especiais ou até um estomatologista. Caso seja uma lesão de semanas, que já está fazendo uma úlcera mais feinha, uma coisa que não cicatriza, é legal fazer uma biópsia, é legal acompanhar, porque pode ser tudo e pode ser nada. Então, tudo que é pra gente, que aparece de diferente, é sempre sinal de alerta. Então, se você puder, porque por algum motivo
A gente tem tendência aqui no Brasil a achar que remédio tópico, pomada, bochecho, não tem efeito colateral, não tem problema, mas tem. Por exemplo, quem tenha tanto a síndrome seca, que é a síndrome de Sjögren, que ataca a glândula lacrimal e saliva, glândula salivar, que vai ter uma redução de salivação, ou até quem usa antidepressivo, azatioprina, metotrexato e outros medicamentos que prejudicam, diminuem a produção de saliva, se você vai usar uma pasta de clareamento, por exemplo, você vai ajudar a desmineralização do desgaste desse esmalte com uma pasta mais abrasiva. Então, é legal associar uma pasta de dente que seja com baixa abrasividade, se tiver uma alimentação também com pouco açúcar, pouca coisa ácida. Às vezes precisa fazer um bochecho de flúor, porque a atividade de cárie, de desmineralização, mancha branca nos dentes tá muito alta. Então, precisa desse acompanhamento. Eu recomendo geralmente, a menos que o paciente esteja fazendo um tratamento periodontal, alguma coisa que precisa desse acompanhamento, que o paciente faça essa visita no dentista a cada 4 meses e não a cada 6, como um paciente teoricamente saudável. Já falei aqui, não escovar o dente com pasta de dente, não escove com carvão, com limão, com bicarbonato, com nada disso, tá? Então agora eu vou falar do principal, expliquei um pouquinho do que é da gente, e agora eu vou falar da doença de todo mundo, que é aumentada no paciente com doença inflamatória intestinal, que é a cárie, que é a doença que todo mundo conhece. Vai perguntar, o dentista faz o quê? O dentista trata cárie. Então, a cárie, ela é uma doença multifatorial. Como assim? Quem causa cárie? Várias coisas. Precisa ter uma dieta rica em açúcar, rica em carboidrato, rica em... mas eu não como doce, mas toma suco, toma refrigerante, toma café com açúcar, come pão, come macarrão, come frutas. Não é que o problema não é comer essas coisas. Claro que aí a nutricionista vai fazer uma palestra com vocês e vai explicar o que acontece, o açúcar ser inflamatório pra gente. Mas não só isso. É claro que a má higienização tá ligada à alimentação rica em carboidrato. Às vezes a gente toma muito suplemento, muita vitamina, muita bebida, muita coisa líquida e pastosa, ou pela fase tá recuperando de cirurgia, de colostomia, ou porque tá com a boca machucada, ou porque dói para comer. E esses alimentos pastosos, eles tendem a fluir naquelas fissuras, naquelas fóssulas no fundo do dente aqui, onde é todo irregular. E aí ali grudam o alimento, a gente tem a bactéria que vai se alimentar dessa glicose, desse açúcar, e vai começar a provocar a desmineralização do dente, que depois vai virar a cárie. E por que será que no paciente com doença inflamatória intestinal é aumentada? Primeiro, porque a gente tem a salivação diminuída, tem o sistema imune alterado, mas também porque eu até comentava com uma amiga da Associação do Paraná semana passada, que ela falou assim, mas por que é aumentada? Eu falei pra ela, você vai 10, 12 vezes por dia no banheiro. Você vai pensar de escovar o dente, quando você consegue comer, às vezes você não consegue dormir. Então a gente precisa colocar na rotina. Eu sei que às vezes a gente tá muito cansado, então colocar pelo menos assim, não vou conseguir escovar o dente toda vez que eu conseguir comer um pouquinho, porque eu tenho que comer a cada 1, 2 horas, porque eu não consigo comer uma grande quantidade de alimentos, porque eu sinto dor na digestão, porque eu sinto dificuldade. E aí, o que a gente faz?
eu falo para o paciente, uma escovação bem feita, preferencialmente de noite, porque a pouca saliva que a gente tem já vai diminuir durante a noite para a gente conseguir dormir, porque aí a gente não vai ficar engolindo o tempo todo, então a diminuição de saliva. Escova à noite, coloca na sua rotina, passar o fio dental, escovar o dente, com a pasta certa, sempre escova macia. Para todo mundo já é escova macia. Para quem tem salivação baixa, dê preferência para ultra macia. Escova sem pressionar, para que esse esmalte do dente não fique riscado, não fique desgastado, a gente não venha a ter sensibilidade nos dentes depois. Porque além da acidez da alimentação em si, a gente ainda tem os quadros tanto da doença como efeito colateral, o vômito. Então, esse ácido clorídrico que vem do estômago, toda vez que a gente vomita, aquele ácido fica na boca. Então, o que a pessoa geralmente faz? Pega a água do banheiro, da pia do banheiro e bochecha na hora. Lava a boca. O que acontece? Você tá simplesmente pegando o ácido do seu estômago e lavando seus dentes. Sei que é difícil porque o gosto é horrível. Tenta só lavar sem fazer o bochecho. Espera um pouco, se conseguir escovar. Se não conseguir escovar, deixa. Toma um pouquinho de água. Aí você faz um bochecho. Geralmente eu falo para fazer bochecho de flúor, por conta do flúor ajudar na remineralização do esmalte. Ele deixa o esmalte mais resistente nessa troca química que acontece quando a gente faz flúor tópico, tá? Não é flúor sistêmico, fluoreto de sódio. Então, não tem absolutamente nada a ver com essas histórias que as pessoas falam sobre o flúor, ser isso, ser aquilo, radical livre. Não, porque o flúor vai reagir com o esmalte do dente e vai ficar ali no esmalte, então ele não vai para o seu sistema, ele não vai ser absorvido sistemicamente. Então, por isso que a gente faz bochecho. Qual outra questão em relação à má higienização que a gente vê no paciente, principalmente o paciente que tem artrite enteropática, que é a doença reumatológica ligada na doença inflamatória intestinal, que vai, às vezes, ataca a coluna, ataca quadril, mas muitas vezes pode atacar as mãos. E aí, esse paciente que tem dor nas mãos, ele não vai conseguir, a gente não consegue passar o fio dental. Eu sei porque quando eu tenho crise, há muitos anos eu não tenho, 2 anos eu tô fazendo tratamento e tô em remissão, mas eu não conseguia passar o fio dental, eu não conseguia abrir uma garrafa. Então, para esse tipo de paciente, a gente já tem no mercado, na farmácia, passadores de fio dental com gancho. A gente tem, quem tem realmente dificuldade, seja pela artrite enteropágica, seja por um AVC, seja por uma deficiência congênita, um acidente, que tenha dificuldade no movimento de escovar os dentes, eu sempre falo, ou você pega um EVA, uma fita crepe, alguma coisa e engrossa o cabo da sua escova para ficar mais fácil de segurar, ou você usa escova elétrica. Hoje a gente já acha na internet escova elétrica de 40, 50 reais, escovas muito boas de marcas conhecidas por 90, 100 reais. É caro, mas se você não escovar o dente, se você não tiver esse cuidado, você vai ter dor, talvez uma infecção. Essa infecção pode atingir a corrente sanguínea, atacar coração, atacar cérebro. A gente sabe, já viu várias pessoas famosas que viveram isso há 1, 2 anos atrás, que tiveram várias complicações por conta de uma infecção de dente. E além de tudo isso, enquanto a gente está fazendo o tratamento de infecção, que a gente tem aquela infecção ativa, com pus e tudo aquilo, muitas vezes a gente tem que cortar
a imunoterapia biológica, se a pessoa faz uma vez por semana, a cada 15 dias, até que essa infecção ceda. Então, às vezes, você acaba interrompendo um tratamento de uma doença para resolver um outro problema, tão sério quanto, porque é um risco para o paciente imunossuprimido ter um ponto de infecção no corpo, mas também todo o prejuízo que vai te trazer se você entrar numa crise de Crohn nesse momento. Além disso, do fio, da escova, a gente tem que ter muito cuidado, isso eu falo sempre, com esses suplementos que não são receitados. Muita gente, tô perdendo peso por causa do Crohn, vai e compra indicado alguns suplementos que são ricos em açúcar, que não são nem indicados para o nosso caso, e aí, mas é um shake, é um suplemento, não vai me fazer mal, e aí, além da nutricionista ter que consertar o metabolismo glicêmico, as suas deficiências nutricionais, ainda você vai ter um aumento de atividade de cárie. Aí a segunda doença, que também é a mais comum, é a doença periodontal, que é basicamente a doença que ataca, as dois tipos de doenças que atacam os tecidos em volta do dente, que seria a gengiva, que recobre o dente, e o osso periodontal, que segura o dente ali no lugar para ele ficar paradinho, sem mobilidade, bonitinho, pra gente conseguir mastigar, falar, sorrir, tudo mais. Tá. O que acontece? Principal ponto da gengivite e da doença periodontal é a má higienização. Mas eu escovo. Geralmente as pessoas escovam. Mas assim, não existe uma única técnica de escovação que funcione para todo mundo. Então, às vezes você precisa ir num dentista, fazer uma avaliação para ver aonde que essa higienização está errada, como a gente pode fazer para melhorar. Se for só uma gengivite, acaba sendo mais fácil de tratar, só que a partir do momento que o paciente termina o tratamento, ele também é responsável pela manutenção disso, com o uso do fio dental, com o uso dos bochechos prescritos, que aí já não é o flúor, são vários tipos diferentes de bochechos, dependendo de cada caso. E a doença periodontal, que aí já é um pouquinho mais grave, que é a parte que atinge o osso, que segura os dentes. Aí a gente tem aquele acúmulo de tártaro, aqueles dentes talvez com um pouco de mobilidade, um mau gosto, um gosto ruim na boca, a litose, as outras pessoas percebem o mau cheiro. Além de alterar a autoestima, ele não é legal porque às vezes ele pode causar um abscesso gengival, causar também um ponto de infecção. A gente sabe hoje da relação da doença periodontal com parto prematuro, com bebê de baixo peso. As gestantes com doença inflamatória intestinal já são parte de uma gestação de alto risco. A gente sabe que pacientes diabéticos, tanto a diabetes piora a doença periodontal, quanto a doença periodontal piora o diabetes. A gente sabe de alguns medicamentos anticonvulsivantes que podem provocar esse sangramento, esse edema da gengiva. Não é o caso da pregabalina, que é o mais usado para dor crônica e fibromialgia, que pode acontecer da gente ter associada, por conta de viver muitos anos com dor crônica frequente. E aí, a gente tô dando uma colada aqui nas minhas anotações para ver se tem mais alguma coisa para falar. Sim. E a última coisa que é muito importante, que muita gente não sabe, que muita gente nem tem ideia, é a manutenção da saúde bucal, fazer uma limpeza, uma profilaxia, uma raspagem, higienizar bem a boca antes de uma cirurgia, de uma endoscopia, de uma necessidade de intubação, porque essas bactérias que estão na boca, esse tártaro,
cárie, tudo aquelas bactérias que podem causar uma doença que estão ali na boca, em grande número, porque a gente tem uma doença ativa, cárie e doença periodontal, a gente vai simplesmente pegar o tubo e levar essas bactérias vão junto com, desculpa, essas bactérias vão junto para dentro do nosso corpo e aí a gente percebe, a gente vê muito paciente entubado de UTI com pneumonia, com meningite causada por bactérias da boca, por conta exatamente disso, da falta de higienização. Quando estiver no hospital, tem que escovar os dentes. Se você estiver sozinho, pede para a enfermeira te ajudar, para te alcançar a escova, para trazer alguma coisa, um copinho com água para você fazer a escovação. E se for fazer qualquer exame, cirurgia com anestesia geral, vai no dentista antes. Não vai no cardiologista, não vai no anestesista, vai no dentista antes, faz uma raspagem, faz uma limpeza, fecha tudo que tiver que fechar, não deixa ponto de infecção nenhuma, buraco nenhum no dente, para que, se acontecer alguma coisa, que você precise ficar internado, precise entubar, precise ir para UTI, você não corra o risco de ter uma infecção secundária por conta de não cuidar da saúde bucal. Tentei abordar aqui um pouquinho de tudo. É um vídeo curto, porque tem que ser no máximo meia hora. Senão, acho que até nem todo mundo que começou a assistir chegou até aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês precisarem de ajuda, o pessoal da Associação de São Paulo já me conhece. Algumas pessoas que conversavam com a gente pelo Instagram da associação me conheceram porque conversavam comigo no ano passado. Esse ano, Janaína e Cris, que cuidam do Instagram da Associação de São Paulo. Eu estou à disposição, se vocês quiserem mandar perguntas para o e-mail da DI Brasil, ou se você quiser me procurar diretamente no Instagram. Meu Instagram é @tacitadelegá. Fiquem à vontade. Espero que eu tenha ajudado a esclarecer um pouquinho do que é da importância da odontologia na nossa vida de paciente com doença inflamatória intestinal. Não esqueçam de colocar em casa, colocar no perfil de vocês algo roxo para representar a nossa luta pela conscientização das doenças autoimunes, principalmente nesse mês da doença inflamatória intestinal, para a gente ensinar, explicar, para que exista maior compreensão, para que exista respeito e para que a gente também se conheça e possa ajudar outras pessoas que venham a passar pela mesma coisa que a gente passa.